Olá! Se você gosta de histórias emocionantes, cheias de reviravoltas e momentos que vão te fazer suspirar, você está no lugar certo. Não perca nenhum dos nossos vídeos. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações para ser avisado sempre que uma nova história sair. Basta clicar no botão de inscrição logo abaixo. Vamos juntos embarcar nessa jornada? Olivia Carter nunca imaginou que um dia cruzaria as portas da mansão de Damon Sinclair. A vida dela era uma luta diária para sustentar seu filho de 5 anos, Ethan. Como mãe solteira, ela enfrentava dificuldades financeiras constantes, mas nunca perdeu a esperança de construir uma vida melhor para o menino. Quando soube da vaga para cuidar de um homem rico e recluso, ela hesitou. Dar banho em alguém? Isso é realmente necessário, pensou. Mas o salário era mais do que ela poderia sonhar, e a ideia de proporcionar estabilidade a Ethan a fez aceitar. No momento em que Olivia entrou na propriedade de Damon Sinclair, sentiu-se completamente deslocada. As paredes eram decoradas com obras de arte caríssimas, os lustres brilhavam como constelações, e o chão de mármore reluzia sob seus tênis gastos. A casa parecia mais um palácio do que um lar. Ela seguiu a governanta, senhora Holloway, por corredores intermináveis enquanto ouvia advertências sobre o temperamento difícil de Damon. Muitos antes de você desistiram em menos de uma semana, disse a mulher, avaliando Olivia com olhos críticos. Olivia engoliu em seco. Não podia falhar. Para Ethan, ela faria qualquer coisa. Finalmente chegaram à porta do quarto de Damon. A senhora Holloway parou e olhou para Olivia com seriedade. Ele não gosta de conversa fiada. Faça o que precisa fazer e não leve nada para o lado pessoal. Olivia assentiu, tentando acalmar seus nervos. Quando a porta se abriu, ela entrou em um cômodo imenso e sombrio. No centro, sentado em uma cadeira de rodas, estava Damon Sinclair. O impacto foi instantâneo. Olivia esperava um homem velho e frágil, mas Damon era exatamente o oposto. Ele era devastadoramente atraente, com traços esculpidos e cabelos escuros levemente bagunçados. Seus olhos azuis gelados, no entanto, transmitiam uma frieza que a fez estremecer. Ele a observava em silêncio, como se tentasse decifrá-la. Você é a nova cuidadora, ele disse finalmente, sua voz profunda ecoando pelo quarto. Olivia confirmou com um aceno. Sim, sou Olivia Carter. Damon não respondeu. Em vez disso, girou sua cadeira de rodas como se quisesse dispensá-la. Vamos acabar logo com isso, ele disse, sua voz carregada de algo que Olivia não conseguiu identificar. Você está aqui para me dar banho, certo? Ela hesitou. Gostaria de ajuda para ir ao banheiro ou prefere ir sozinho? Eu consigo chegar lá, ele respondeu secamente, movendo-se em direção ao banheiro sem olhar para trás. Olivia respirou fundo e o seguiu. O banheiro era luxuoso, com um chuveiro de vidro enorme, uma banheira de hidromassagem e pisos aquecidos. Mas Olivia mal teve tempo de processar o ambiente antes que Damon parasse no meio da sala. Me ajude a tirar a roupa, ele ordenou. Seu coração começou a bater descontroladamente. Ela sabia que essa parte do trabalho viria, mas agora, frente a frente com Damon, tudo parecia muito mais íntimo do que havia imaginado. Damon percebeu sua hesitação e soltou uma risada sem humor. O que foi? Você sabia no que estava se metendo? Olivia endireitou os ombros. Claro que sim, disse, forçando-se a agir profissionalmente. Com dedos trêmulos, ela alcançou a barra da camiseta dele e começou a levantá-la. Quando a pele dele ficou exposta, ela prendeu a respiração. Esperava ver um corpo fraco e marcado pelo sofrimento, mas Damon era musculoso e forte. Suas cicatrizes contavam histórias de dor e recuperação, mas não diminuíam sua presença poderosa. Olivia engoliu em seco, tentando manter o foco, mas quando seus olhos encontraram os dele, sentiu algo mudar no ar. Damon a encarava com intensidade, suas feições indecifráveis. Gostou do que viu, senhorita Carter? Ele perguntou, sua voz baixa e provocativa. As bochechas de Olivia queimaram. Se isso não tem a ver com o que eu gosto ou não, ela respondeu rapidamente, recuperando a compostura. Estou aqui para fazer meu trabalho. Bom, ele murmurou. Então faça. Os minutos seguintes foram tensos. Cada toque das mãos de Olivia na pele de Damon parecia carregar uma carga elétrica. Ela tentava permanecer distante,
Mas algo entre eles estava mudando, algo perigoso, algo que nenhum dos dois estava pronto para admitir. Quando terminou, Olivia ajudou Damien a voltar para sua cadeira de rodas. Seus rostos estavam próximos e ela sentiu o calor do hálito dele contra sua bochecha. Você não tem medo de mim, ele sussurrou, como se fosse uma constatação. Deveria, ela perguntou, sustentando seu olhar sem hesitar. Damien soltou uma risada baixa, balançando a cabeça. Você é a mulher mais corajosa que já conheci, ou a mais estúpida. Olivia sorriu levemente. Talvez um pouco dos dois. Naquela noite, deitada na pequena cama do quarto de hóspedes, Olivia não conseguia parar de pensar em Damien. Havia algo nele que a intrigava, algo além de sua beleza ou riqueza. Era a maneira como ele lutava contra si mesmo, como ainda mantinha uma centelha de fogo, apesar de tudo o que havia perdido. Ela sabia que estava entrando em águas perigosas, mas também sabia que não poderia simplesmente desistir. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Olivia. Ela sabia que o beijo compartilhado com Damien havia mudado algo entre eles, mas não conseguia definir exatamente o que. Havia uma tensão no ar agora, algo que pairava entre eles em cada interação. Damien estava mais distante, evitando seu olhar durante os cuidados diários, respondendo apenas com frases curtas e secas. Era como se ele estivesse erguendo muros novamente, tentando proteger a si mesmo, e talvez a ela também, mas Olivia não podia ignorar o que sentia. Cada vez que suas mãos tocavam a pele dele, cada vez que seus olhos se encontravam por acidente, ela sentia aquela mesma faísca elétrica que a fizera hesitar no primeiro dia. E embora tentasse convencer a si mesma de que era apenas atração física, algo mais profundo começava a se formar dentro dela. Algo que ela temia nomear. Uma noite, enquanto preparava o jantar na pequena cozinha da casa, Olivia foi surpreendida pela presença de Damien. Ele entrou sem dizer uma palavra, sua cadeira de rodas deslizando silenciosamente pelo piso. Ela sentiu sua aproximação antes mesmo de vê-lo, como se o ar ao redor tivesse ficado mais pesado. Você está me evitando, disse Damien finalmente, sua voz baixa, mas carregada de intensidade. Olivia paralisou por um momento antes de continuar cortando os legumes na bancada. Não sei do que você está falando. Não minta para mim, Olivia. Sua voz era firme, quase um rosnado. Você mal olha para mim desde aquela noite. Ela largou a faca e virou-se para encará-lo, cruzando os braços sobre o peito. E o que você quer que eu diga, Damien? Que não consigo parar de pensar em você? Que cada vez que te toco, sinto algo que não deveria? Os olhos azuis dele brilharam com algo indefinível. Desejo, dor, culpa. Então por que você está fugindo? Ele perguntou, sua voz suave agora, quase vulnerável. Porque tenho medo, ela admitiu, sua própria voz tremendo. Medo de perder o controle. Medo de arriscar tudo pelo que trabalhei. Ethan é minha prioridade, Damien. Tudo o que faço é por ele. Não posso simplesmente me deixar entrar? Ele completou a frase para ela, sua expressão sombria. Sim, ela sussurrou, desviando o olhar. Você merece alguém melhor. Alguém que possa estar ao seu lado, sem todas essas complicações. Damien soltou uma risada amarga. Melhor? Você realmente acha que existe alguém melhor para mim do que você? Ele se aproximou, girando sua cadeira até que estivessem frente a frente. Eu passei meses afundado na escuridão, convencido de que não valia mais nada. Mas então você apareceu, Olivia. Você me fez ver que ainda sou capaz de lutar, que ainda sou um homem. As palavras dele atingiram Olivia como um soco no estômago. Ela queria acreditar nele, queria acreditar que eles poderiam superar tudo isso juntos. Mas havia Ethan. Sempre Ethan. Ethan, ela começou, mas Damien a interrompeu. Eu sei, ele disse, sua voz suave agora. Ele é sua vida, e eu nunca pediria para você escolher entre nós. Mas você precisa entender uma coisa, Olivia. Eu também quero ser parte da vida dele. Quero ser parte da sua vida. A confissão dele a pegou desprevenida. Ela não esperava ouvir algo assim, não de Damien Sinclair, o bilionário recluso que parecia incapaz de se abrir para qualquer pessoa. Mas ali estava ele, expondo sua alma para ela, vulnerável de uma maneira que ela nunca imaginou possível. Você não sabe no que está se metendo, ela murmurou, lágrimas brotando em seus olhos.
Minha vida não é fácil. Eu mal consigo pagar as contas. Mal consigo dar a Ethan o que ele precisa. Como posso oferecer algo a você? Você já me deu algo, ele respondeu, sua voz rouca de emoção. Você me devolveu a vontade de viver. Isso é mais do que qualquer dinheiro pode comprar. Olivia não conseguiu segurar as lágrimas. Elas escorreram por seu rosto enquanto ela tentava processar tudo o que Damien estava dizendo. Parte dela queria correr para seus braços, abraçá-lo e prometer que eles enfrentariam tudo juntos. Mas outra parte, a parte racional, cautelosa, ainda tinha medo. Medo de que tudo isso fosse bom demais para ser verdade. Antes que ela pudesse responder, o som de passos ecoou pelo corredor. Era Ethan, entrando na cozinha com um sorriso sonolento no rosto. Mãe, o que está acontecendo aqui? Olivia rapidamente enxugou as lágrimas e forçou um sorriso. Nada, querido. Estávamos só conversando. Ethan olhou para Damien, depois para Olivia, claramente percebendo que algo estava errado. Mas, sendo uma criança de 5 anos, ele não insistiu. Em vez disso, subiu em uma das cadeiras da mesa e bocejou. Vocês vão fazer biscoitos hoje? Damien riu baixinho, quebrando a tensão no ar. Talvez outro dia, campeão. Olivia observou a interação entre os dois, seu coração apertado. Ver Damien e Ethan juntos era como assistir a duas partes de sua vida colidirem de maneiras inesperadas. E por mais assustador que fosse, havia algo belo nisso também. Os dias que se seguiram ao colapso de Ethan foram um turbilhão de emoções para Olivia. Ela sabia que havia falhado como mãe por não perceber os sinais de exaustão e desidratação do filho. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela começava a mudar. Damien estava lá, não apenas como empregador ou cuidador, mas como alguém que realmente se importava com ela e Ethan. Ele não tentou consertar as coisas com palavras vazias. Em vez disso, ele agiu. Comprou suplementos para Ethan, ajudou Olivia a ajustar sua rotina e até começou a participar mais ativamente da vida deles. Mas isso também trouxe novas complicações. Damien era um homem acostumado a controlar tudo, e agora ele estava tentando encontrar seu lugar em uma dinâmica que não girava em torno dele. Olivia percebeu isso quando o viu interagindo com Ethan na cozinha certa manhã. Ele estava ensinando o menino a fazer panquecas, algo simples, mas cheio de significado. Para Ethan era uma aventura. Para Damien, era uma maneira de provar a si mesmo que ele ainda podia ser útil. Você está pegando o jeito, disse Damien sorrindo enquanto Ethan tentava virar uma panqueca sem derrubá-la. Eu sou bom nisso, exclamou Ethan, orgulhoso, embora metade da massa tenha caído no chão. Olivia observava tudo da porta, seu coração apertado. Era impossível negar o impacto que Damien estava tendo sobre eles. Ele não era apenas um bilionário recluso, ele era alguém que estava aprendendo a ser vulnerável novamente, e de alguma forma ele estava ajudando Olivia a fazer o mesmo. Mais tarde naquele dia, enquanto Ethan brincava no quintal, Damien puxou Olivia para uma conversa séria. Eles estavam na biblioteca, uma sala enorme com prateleiras que iam do chão ao teto, repletas de livros antigos. Damien estava sentado em sua cadeira de rodas, seus olhos fixos nela. Precisamos conversar, ele disse, sua voz firme, mas carregada de hesitação. Olivia suspirou, sabendo que esse momento chegaria eventualmente. Eu sei. Eles tinham evitado discutir o que estava acontecendo entre eles desde aquele beijo no quarto de Damien. Ambos sabiam que estavam caminhando em terreno perigoso, mas nenhum dos dois conseguia dar um passo para trás. O que estamos fazendo, Olivia? Damien perguntou, sua expressão sombria. Estamos nos iludindo, achando que podemos construir algo aqui? Ela balançou a cabeça, incerta. Eu não sei. Só sei que você é importante para mim, para nós. Mas Ethan, ele vem em primeiro lugar. Sempre. Damien assentiu, entendendo completamente. Eu nunca pediria para você escolher entre nós, mas preciso saber onde você está com isso. Se isso, nós, é algo passageiro para você, então me diga agora, porque eu não posso continuar assim, fingindo que não sinto o que sinto. As palavras dele atingiram Olivia como um soco no estômago. Ela sabia que Damien estava sendo honesto, expondo suas vulnerabilidades de uma maneira que poucos homens jamais fariam. E isso a assustava, porque ela sentia o mesmo.
Eu não quero que isso seja passageiro, ela admitiu finalmente, sua voz tremendo. Mas tenho medo, Damen. Medo de que isso não dê certo. Medo de que eu esteja colocando Ethan em uma situação complicada. Medo de que, no fim, eu vá te machucar. Damen segurou a mão dela, seus dedos entrelaçados com força. Eu também tenho medo, ele confessou. Mas não vou desistir de nós. Não vou desistir de vocês. Olivia sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Ela queria acreditar nele. Queria acreditar que eles poderiam superar todos os obstáculos juntos. Mas havia algo que ela precisava esclarecer antes de seguir em frente. Ethan, ela disse, sua voz suave. Ele é minha prioridade. Sempre será. Se vamos fazer isso, você precisa entender que qualquer decisão que tomarmos vai envolver ele também. Damen assentiu, seus olhos brilhando com determinação. Eu já disse isso antes, e vou repetir. Eu quero fazer isso certo. Para você, para Ethan, para nós. A confissão dele foi como um bálsamo para o coração de Olivia. Ela sabia que o caminho à frente seria difícil, cheio de desafios e incertezas. Mas, pela primeira vez, ela sentiu que talvez, apenas talvez, eles pudessem enfrentar tudo isso juntos. Os dias após a conversa sincera entre Olivia e Damen foram marcados por uma nova dinâmica. Ambos sabiam que estavam entrando em território desconhecido, mas também sabiam que não podiam mais ignorar o que sentiam. No entanto, isso não significava que os desafios haviam desaparecido. Pelo contrário, eles começaram a surgir de maneiras inesperadas. Ethan estava se recuperando bem, mas Olivia ainda carregava o peso da culpa por não ter percebido os sinais de exaustão do filho antes de sua hospitalização. Ela passou a ser mais vigilante, ajustando sua rotina para garantir que ele tivesse tempo suficiente para descansar e se alimentar adequadamente. Isso significava que seu tempo com Damen era limitado, algo que ambos sentiam profundamente. Você está se culpando demais, disse Damen certa noite, enquanto observava Olivia verificar a temperatura de Ethan pela terceira vez antes de dormir. Ele está bem agora. Olivia suspirou, sentando-se na beirada da cama de Ethan. Eu deveria ter percebido antes. Deveria ter sido mais cuidadosa. Damen rolou sua cadeira de rodas até ela, colocando uma mão sobre a dela. Você é humana, Olivia. Não pode controlar tudo. O importante é que você está fazendo algo a respeito agora. Ela olhou para ele, seus olhos cheios de emoção. Mas e se eu falhar de novo? Então nós enfrentaremos isso juntos, ele respondeu com firmeza. Você não está sozinha nisso. Essas palavras ecoaram dentro dela por dias. Damen estava certo. Ela não estava sozinha. Ele estava ao lado dela, apoiando-a de maneiras que ela nunca imaginou possível. Mas isso também trouxe novas responsabilidades. Olivia sabia que precisava encontrar um equilíbrio entre seu papel como mãe e seu relacionamento com Damen. Uma semana depois, Olivia decidiu levar Ethan para conhecer melhor Damen. Eles passaram a tarde no jardim da mansão, onde Damen mostrou ao menino algumas das plantas exóticas que cultivava. Era uma cena quase surreal. Um bilionário recluso ensinando um garoto de 5 anos sobre botânica. Mas havia algo genuíno na interação entre eles, algo que aquecia o coração de Olivia. Por que você gosta tanto de plantas? Perguntou Ethan curioso. Damen sorriu. Elas são resilientes. Mesmo quando parecem frágeis, elas encontram maneiras de crescer, de sobreviver. Olivia observava a cena, sentindo-se grata. Damen estava ajudando Ethan a ver o mundo de uma maneira nova, assim como estava ajudando Olivia a reconstruir sua própria vida. Mais tarde, enquanto Ethan brincava com um carrinho de controle remoto que Damen havia lhe dado, Olivia e Damen sentaram-se em silêncio sob a sombra de uma árvore. Ele te admira, disse Olivia, quebrando o silêncio. Damen olhou para Ethan, um sorriso suave em seus lábios. Ele é incrível, Olivia. Inteligente, curioso. Você fez um ótimo trabalho com ele. Ela balançou a cabeça emocionada. Não fiz nada sozinha. Agora você está aqui também. Houve uma pausa, e então Damen segurou a mão dela. Eu quero fazer parte disso, Olivia. De verdade. Quero estar presente na vida dele. E na sua. Olivia sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Eu quero isso também. Mas precisamos ir devagar. Para o bem de Ethan. Damen assentiu. Entendido.
Vamos fazer isso certo. Apesar da conexão crescente entre eles, nem tudo era perfeito. Havia momentos em que Damen lutava contra sua frustração por não poder fazer as coisas que desejava. Certa manhã, durante uma sessão de fisioterapia, ele ficou visivelmente irritado ao não conseguir completar um exercício. "Isso é inútil", murmurou, empurrando a cadeira de rodas para longe do equipamento. Olivia o seguiu, determinada a não deixar que ele desistisse. "Você não pode desistir, Damen. Você já chegou tão longe." "Cheguei? Parece que estou preso no mesmo lugar há meses." Ele explodiu, sua voz cheia de frustração. Ela se abaixou à frente dele, forçando-o a olhá-la nos olhos. "Você não está preso. Está lutando. E cada pequena vitória conta. Você precisa acreditar em si mesmo, porque eu acredito em você." As palavras dela pareceram acalmar a tempestade dentro dele. Damen respirou fundo, seus ombros relaxando. "Obrigado", ele murmurou. Com o passar dos dias, Olivia começou a notar mudanças sutis em Damen. Ele estava mais aberto, mais disposto a aceitar ajuda quando necessário. Mas o maior progresso foi em sua relação com Ethan. O menino começava a ver Damen não apenas como o homem que vivia com eles, mas como alguém em quem podia confiar. "Ethan me perguntou hoje se eu vou poder correr com ele algum dia", disse Damen certa noite, enquanto ele e Olivia tomavam chá na cozinha. "O que você disse?" perguntou Olivia curiosa. "Eu disse que não sei, mas que espero que sim." Damen sorriu. "Ele parece acreditar que eu consigo." Olivia segurou a mão dele. "Talvez seja exatamente isso que você precisa. Alguém que acredite em você." Damen a encarou por um momento, seus olhos brilhando com algo indefinível. "Você sabe que é exatamente isso que eu tenho, não sabe?" Ela sorriu, sentindo seu coração se aquecer. "Sim, eu sei." Os dias seguintes foram uma mistura de alívio e novos desafios para Olivia e Damen. Ethan estava se recuperando bem, mas o incidente serviu como um lembrete claro para Olivia de que ela precisava equilibrar melhor sua vida. Ela sabia que não poderia continuar negligenciando as necessidades do filho enquanto tentava construir algo com Damen. No entanto, ao mesmo tempo, ela percebeu que Damen já era uma parte inegável da vida deles, e isso não era algo que ela queria mudar. Uma manhã, enquanto Ethan brincava no quintal, Olivia decidiu confrontar Damen sobre o futuro. Eles estavam na biblioteca novamente, cercados por prateleiras de livros antigos e silêncio pesado. "Não podemos continuar assim", disse Olivia, sua voz firme, embora seus olhos revelassem a vulnerabilidade que ela sentia. Damen franziu a testa, girando sua cadeira de rodas para encará-la. "O que você quer dizer?" "Quero dizer, isso entre nós." Ela fez um gesto vago entre os dois. "Você é importante para mim, Damen, para nós. Mas não podemos simplesmente ignorar o que está em jogo aqui. Ethan depende de mim. Ele precisa de estabilidade." Damen assentiu lentamente, compreendendo. "Eu sei disso, Olivia. E eu nunca pediria para você escolher entre mim e ele. Mas também não posso fingir que não sinto o que sinto por você." Olivia respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. "Eu também sinto algo por você, Damen. Mais do que eu deveria admitir. Mas isso não pode ser apenas sobre nós. Precisamos pensar no que é melhor para Ethan." Damen segurou a mão dela, seus dedos entrelaçados com força. "Então vamos fazer isso certo. Vamos incluí-lo. Vamos construir algo juntos, não apenas para nós, mas para ele também." As palavras dele ecoaram dentro dela. Era exatamente o que ela precisava ouvir. Não apenas promessas de amor, mas um compromisso real com o futuro de todos eles. Mais tarde naquela semana, Olivia decidiu ter uma conversa franca com Ethan. Ela sabia que o menino já havia formado uma conexão com Damen, mas precisava entender como ele se sentiria sobre uma mudança mais permanente em suas vidas. "Ethan, venha aqui um momento", chamou Olivia, sentando-se no sofá da sala de estar. O menino correu até ela, subindo no sofá ao seu lado. "O que foi, mãe? E se Damen passasse mais tempo conosco? Não apenas aqui na mansão, mas em casa também?" perguntou Olivia, observando cuidadosamente a reação do filho. Ethan franziu a testa, pensativo. "Você quer dizer, tipo, morando com a gente?" "Sim", respondeu Olivia, sorrindo suavemente. "Mas só se você se sentir confortável com isso." Ethan pareceu considerar a ideia por um momento antes de sorrir.
Eu gosto do Damen. Ele me ajuda com meus carrinhos e me ensina coisas legais. Olivia sentiu um peso sair de seus ombros. Então você não se importaria? Claro que não, exclamou Ethan, abraçando-a. Ele pode ser meu amigo. Com o apoio de Ethan, Olivia e Damen começaram a planejar o futuro. Damen decidiu investir em uma casa menor, mais acessível para ele e adequada para uma família. Ele sabia que a mansão era intimidadora demais para Ethan e Olivia e queria criar um ambiente onde todos pudessem se sentir em casa. É hora de eu deixar o passado para trás, disse Damen certa noite, enquanto eles passeavam pelo jardim. Essa casa, ela me prende às memórias da minha vida antes do acidente, mas agora tenho algo novo para lutar. Olivia sorriu, segurando sua mão. Nós somos o seu presente agora, Damen, e o seu futuro. Meses depois, eles se mudaram para a nova casa. Era menor, mas cheia de luz e calor. Ethan adorava seu novo quarto, especialmente porque Damen o ajudara a decorá-lo com temas de aventura. Olivia, por outro lado, encontrou paz em saber que finalmente havia encontrado um equilíbrio entre seu papel como mãe e seu relacionamento com Damen. Em uma noite tranquila, enquanto Ethan dormia profundamente, Olivia e Damen sentaram-se na varanda, observando as estrelas. Você sabe que ainda temos muito a enfrentar, certo? Disse Olivia, apoiando a cabeça no ombro dele. Damen beijou o topo de sua cabeça. Sim, eu sei, mas desta vez vamos enfrentar tudo juntos. Olivia sorriu, sentindo-se mais leve do que nunca. Eles tinham encontrado algo raro e precioso, um amor que superava todas as barreiras, construído sobre confiança, paciência e um compromisso compartilhado com o futuro.